Muitos acham que Stone Ocean tem a prisão mais cruel do universo de JoJo. E se eu dissesse pra você que na verdade não, existe uma prisão pior do que a prisão Green Dolphin Street, uma prisão no universo de JoJo que leva bizarro muito a sério. É essa história que eu vou contar pra vocês hoje, a história da pior prisão do universo de JoJo, a história do spin-off nomeado como Under Execution Under Jailbreak. Meu nome é Otávio Reis e eu tenho fetiche por evangélicas de Saiyan Jeans, e você tá no canal JoJo 99. A história começa no início de uma sessão de tribunal. A juíza ordena que o acusado fique de pé. Então, nos é mostrado um homem com cabelos laranjas espetados e boca pintada por um batom verde. Em seguida, nos é mostrado que esse homem foi condenado à pena de morte, mas ainda assim, ele berra insistindo que é inocente. Ele chuta as grades de sua cela, dizendo que não fez nada de errado. Então, se inicia um monólogo mental, onde ele diz que é o prisioneiro 27, e que tudo que os prisioneiros como ele podem fazer é berrar e gritar pela sua inocência, mesmo sabendo que ninguém vai ouvi-los. Enquanto isso, ele segue gritando que é inocente, mas em seu monólogo, ele logo admite que é um tremendo de um mentiroso, e que apesar disso, odeiam que mintam pra ele. Mas sabe o que eu odeio? Odeio aqueles que não deixam o protocolo liso no vídeo. Like, inscrição e sininho. Deixa o orororá nesse like. Quando você deixa o protocolo liso, você ajuda a espalhar a cultura de JoJo pelo Brasil. Ajuda a disseminar a cultura de homens musculosos com encostos super poderosos. Continuando o monólogo, ele começa devagar sobre como chegou naquele lugar. Ele diz que estava deitado na cama e que percebeu que estavam faltando algumas notas em seu bolso, e que uma mocinha que disse pra ele que tinha 20 anos alegou não saber nada relacionado a dinheiro. Ele não se incomodou com o fato de ter sido roubado, pois ele fazia isso com a sua mãe desde criança, mas ela mentiu sua idade. Ela não tinha 20 anos. Então ele espancou seu rosto 17 vezes, por uma garota de 16 anos ter tentado enganá-lo, mas ele não tinha certeza se ela tinha 16, então ele resolveu bater 17 vezes. Enfim, uma completa loucura. Nada disso fazia diferença, porque ela tentou enganá-lo, o que significava que ela não tinha nenhum respeito por ele, e por isso, sua cabeça tá achatada igual uma tábua. Seus pensamentos são interrompidos após ele perceber na escuridão da cela, naquela cela tão escura que não era possível ver o que havia lá dentro. Ele viu um interruptor na parede e se perguntou como os prisioneiros poderiam apagar as luzes quando bem entendessem. Ao tocar no interruptor, surgem insetos em seus dedos. Os insetos picam seu dedo e ele começa a sacudir o braço e gritar de dor. Ele percebe que há uma colmeia de abelhas em cima do interruptor e pede socorro aos guardas, pois seus dedos estavam começando a inchar. Ao virar para sua cela, que agora estava iluminada, ele percebe que ela se parece com um luxuoso quarto de hotel, o que deixa ele extremamente surpreso. Mas sabe o que me deixa surpreso? Os membros desse canal, aqueles que ajudam esse canal a crescer todo mês. Além disso, eles fazem parte do grupo no WhatsApp. E aí, que tal fazer parte da facção 99? Ele diz que apesar de não terem janelas, ainda é melhor do que o apartamento dele. Enquanto ele passeia pela cela, ele vê uma bandeja com sopa e peixe e se pergunta por que essa cela não tem cara de cela. Com cuidado, ele experimenta a sopa. Em seguida, ele começa a tomar a sopa desesperadamente, mas percebe que a colher da sopa tá furada. Ele parte pro peixe, achando que estavam de alguma forma zombando dele. Ele decide comer o peixe com as suas próprias mãos. Ao tentar comer o peixe, a espinha perfura completamente sua boca e maxilar, fazendo ele cair para trás de tanta dor. A cadeira em que ele estava sentado começa então a se despedaçar e a perfurar o seu corpo. Assustado, ele se pergunta o que está acontecendo e começa a assimilar tudo. A colmeia, o peixe e depois a cadeira, e volta a se perguntar onde estão os guardas. Ele começa a caminhar até a grade, mas sua atenção é voltada para um buraco na parede. Ele pega a colher, verifica se não há nenhum guarda olhando e começa a escavar a parede na esperança de escavar um túnel para poder fugir. Ele começa a cavar desesperadamente, mas de alguma forma, a sua mão fica presa no buraco, faz os seus dedos caírem e o resto da mão ficar completamente destruída. Ele começa a gritar de dor e nota que havia um moedor de carne dentro da parede. O prisioneiro se joga no chão e começa a gritar dizendo que aquela cela não é nem um pouco normal. E finalmente percebe que aquela cela é uma cela de execução e que tudo naquela cela
era feita para matá-lo. Ainda no chão, ele percebe que surgem vários pregos que prendem suas roupas. Logo em seguida, os pregos começam a liberar ácidos. Por algum motivo, saíam ácidos dos pregos. Ele consegue sair dali rasgando suas roupas e pula para um sofá que estava próximo a ele. Assim que chega no sofá, ele começa a se desfazer e prender seu corpo com fios e molas. O prisioneiro percebe que esse sofá é outra armadilha. Essa armadilha estava conectada a uma ratoeira, que por sua vez estava conectada a um pedaço de carne. Esse pedaço de carne estava sendo devorado por ratos, e quando fosse completamente consumido, iria acionar o sofá, que na verdade se revela ser uma cadeira elétrica. Ele se desespera, tentando se soltar das molas e dos fios que o prendiam, o que faz com que o resto dos seus dedos, que restavam nas suas mãos, caiam no chão. Isso atrai a atenção dos ratos, que passam a comer os seus dedos. Ele vê que essa é sua chance de fugir, e pouco antes da cadeira ser ativada, ele escapa. A explosão da cadeira pulveriza os ratos, e ele percebe um raio de luz solar através do buraco, que acabou se formando na parede com a explosão da cadeira. O prisioneiro afirma que as paredes dessa cela são frágeis. Então, ele pega um moedor de carne que arrancou seus dedos e lança na parede, criando um buraco enorme, que revela uma vasta e bonita paisagem totalmente perfeita do lado de fora. Ele comemora sua vitória por ter conseguido achar uma saída. Então, a gente volta pro monólogo mental dele. Ele diz que realmente odeia quando mentem pra ele e afirma que eles não são bons o suficiente, se referindo a quem quer que fosse que tenha projetado essa prisão. Eles imaginaram que ele botaria a cabeça pra fora, e então uma lâmina enorme iria decepar sua cabeça, já que tinha uma espécie de ruptura na parede, que dava a entender que tinha uma lâmina lá dentro que iria cair para decepar a cabeça dele. O inverno terminou e a primavera começou. As flores desabrochavam e as borboletas surgiam. O prisioneiro diz que está tentando correr para o lado de fora como elas. E então, 50 anos se passaram. Ele afirma que se manteve observando o mundo lá fora e que ainda vai descobrir um jeito de escapar. Vocês vão ver. Quando Araki escreveu essa história, ele tinha um único propósito: criar uma história de suspense. Então, ele usou uma estratégia bem interessante para conseguir criar esse suspense. Segundo ele, a bizarrice da prisão é a fonte de tudo, e a pessoa que construiu ela não aparece. E essa ausência, essa centralização em um único personagem era o que o Araki queria fazer naquele momento. Era um novo experimento para ele. E por conta dessa história ser até conceitual, ela ganhou um live action. Sim, um live action, mas não como você imagina, e sim como uma peça de teatro. É uma coisa bem psicodélica, é o tipo de coisa que eu não assistiria, mas como tem o nome do Araki nisso, eu acho que eu pensaria em assistir. Parece aquelas peças malucas que o seu amigo maconheiro provavelmente assistiria. Não chega a ser aquelas peças conceituais com nudez, com imoralidades, mas é algo bem diferente de se ver. Se eu soubesse japonês, eu com certeza ia assistir. Oh, Jotaro, por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Não-te você acha. No Não-te? No Não te interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo é na Que Camisa Bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é ura na sua cara. Depois de todo esse conteúdo, você tá no mínimo inscrito, né? Se você não se inscreveu ainda, ou você é corno, ou você é esquecido. Se você é esquecido, eu te lembrei. Se você é corno, vá serrar o seu chifre. E aí, que outra história de Jojo você gostaria de conhecer aqui? Que outro tema você gostaria que a gente falasse aqui no canal? Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Vocês são massa e não fumem maconha.